Bom dia. Então, dando continuidade, né, aos assuntos que foram ministrados na aula 11, nessa aula a 12 a gente vai abordar um problema em particular que tem a ver com tratamento, né, de ações, eventos que acontecem em um determinado tempo, em uma determinada janela de tempo, e isso me vai dar para trazer uma nova aplicação que é o PWM, modulador por largura de pulso, né? Por largura de pulso, né? O objetivo do modulador é basicamente utilizar os temporizadores, nesse caso o timer 2, né? Para poder medir, né, o tempo em que uma saída vai estar em estado lógico 1, certo? E se eu consigo variar esse tempo, eu consigo também variar o duty cycle, o ciclo de trabalho, o ciclo útil da onda, o que é conhecido também como PWM. Por quê? Porque você termina, de alguma maneira, modulando, né, variando a largura desse pulso, que é o mesmo dizer o tempo em que a saída fica em estado lógico 1. Eu vou utilizar esse diagrama aqui que vocês estão vendo em Proteus, com o mesmo microcontrolador que a gente já tem usado em outras aulas, né? E nesse caso, a configuração é a mesma de sempre, né? Eu vou só tirar isso aqui, 4 MHz, né? A palavra configuração a gente vai redefinir lá no MPLAB e coloquei um botão externo ligado ao pino RB0. Esse pino sabemos que ele tem duas funções. Uma é trabalhar como um pino porta-saída, mas também como uma interrupção de entrada, uma interrupção externa, né? No nosso caso, eu não vou utilizar ele propriamente como uma interrupção, eu vou utilizar ele apenas como uma entrada, certo? Uma entrada digital. Quando eu pressionar esse botão, eu vou ter um estado lógico 1. Quando eu não pressionar, vou ter um estado lógico 0. O osciloscópio eu vou utilizar, na verdade, para visualizar essa largura do pulso. Vou colocar aqui no canal A, vou colocar no RB3, né? Então eu vou querer que por RB3 saia aquele sinal cuja largura de pulso vai ser modificada. E como funciona isso? Então eu vou querer que a cada vez que eu pressione esse botão, a largura comece a aumentar, certo? Esse seria como a priori o princípio que eu quero aplicar. E a outra coisa é que eu vou utilizar não simplesmente o acionamento do botão como uma ação direta sobre a modificação da largura. Nesse caso, eu vou utilizar um princípio que vocês, inclusive, utilizarão, né, na lista número 2, onde a gente fala na lista número 2 ou até na prova número 2, certo? Onde vocês vão ter que utilizar um princípio de amostragem, né? Tipo, a cada quanto tempo eu vou capturar alguma coisa. É o mesmo que eu vou fazer aqui, só que com esse botão. Então, eu vou querer utilizar, nesse caso, dois temporizadores. Esse micro tem três temporizadores, então eu tenho como utilizar ou fazer uso desse princípio aí. Esse princípio vai ser configurado então em termos de dois temporizadores, o timer 0 para definir a janela de tempo onde eu capturo o comportamento desse botão e um timer 2 que eu vou utilizar para configurar o funcionamento do PWM. Em essência, seria isso que vamos a trabalhar hoje. É um probleminha que vai ser interessante e vocês vão ver como realmente a gente pode configurar uma janela de tempo para capturar coisas, né? E isso vai ser muito útil para a prova número 2. Então, começamos por, eu vou somente explicar aqui nesse quadro, né? Você tem um PWM, certo? A gente sabe que um PWM seria na linha do tempo, né? Seria o quê? Eu tenho um pulso, certo? Que tem uma frequência, né, determinada por um período. Esse período, evidentemente, a gente também configura com os timers, né? E por aí vai, né? Então, se o período é isso aqui, né? Se isso aqui for o período do meu PWM, né? Daqui até aqui. Então, essa parte aqui representa o duty cycle, né? O ciclo de, de
trabalho, né? Ciclo útil, enfim. Por que ciclo útil? Bom, eu coloquei ele acima da linha horizontal, como se tivesse uma área embaixo, mas veja bem, eu só quis separar um pouco da linha horizontal para poder mostrar para você o seguinte: essa área aqui, digamos, essa parcela aqui, ela representa, né, uma quantidade de energia maior que aquela que está embaixo da outra linha, a outra parcela, né? Bom, isso aqui às vezes automaticamente coloca coisas que eu não quero, mas enfim. Essa área aqui, certo? Ela consegue ser bem maior que essa área pequena aqui. Se a gente descer esse PWM, certo? E ficar desse jeito aqui, então a gente com certeza tem aquilo que eu estou falando, né? Temos um comportamento periódico, só que aqui a área é diferente de zero, né? É diferente de zero, enquanto que aqui a área é igual a zero. Então, aquele que possui maior, né, área embaixo da curva, pois evidentemente consegue ter mais energia. E onde a gente explica isso? Bom, se a gente utilizar de maneira bem digamos, não superficial, mas um pouco intuitiva, a teoria de Fourier, né, ele diz que o nível DC, ou a gente poderia também deduzir que o nível DC, né, que seria o harmônico zero, é igual à integral, né, embaixo da curva, né, ter menos t sobre 2, t sobre 2, daquela função que a gente está querendo falar. Então, de alguma maneira, isso aqui tem a ver com a área embaixo da curva, ou seja, que esse sinal aqui, que na verdade, na prática, ele não vai ser isso, vai ser simplesmente isso aqui, ó. Um pulso assim, um outro pulso aqui. Estou colocando o tracejado aqui porque não existe esse comportamento. Pode que exista, mas esse comportamento tenta ser instantâneo, mas nunca é. Ele poderia ser, na verdade, assim, né? Com uma certa, com um certo coeficiente angular associado ao processo de transição, né? Isso também vai depender da tecnologia com que você esteja implementando o PWM, mas no nosso caso em particular, eu estou assumindo um caso bem mais próximo do ideal e também lembrando que no micro essa resposta vai ser em termos de microsegundos, né? Bom, então se você analisa a área embaixo da curva, ela vai ser exatamente o que? Vai ser exatamente o valor lógico 1, certo? Se a gente assume que esse valor é 1, vezes, né, o tempo que dura, né, que é o duty cycle, né? Então, ou digamos que A0 vai ser igual a isso, né, a 1 vezes o duty cycle, se a gente chama de delta T, então seria igual a isso, certo? E isso representaria o nível DC em volts. Então, por isso que quando a gente trabalha com PWM, a gente termina regulando a tensão DC que você envia para alguma carga, né? Por exemplo, o motor, você coloca um PWM e você varia, né, a largura do pulso, você consegue também variar a velocidade do motor em função da variação de diferença de potencial elétrico que você está enviando, que com certeza tem explicação aqui, né? Então, se a gente vá por esse lado, então a gente pode trazer essa aplicação para o micro, mas a gente precisa também entender quais são os elementos no micro que garantem a configuração do duty cycle, né? Mas eu já posso logo falar, tudo isso vai depender do timer 2, que foi o que expliquei em umas aulas aí anteriores, né? Isso aqui também vai depender do timer 2, né? E por aí vai, né? Sabemos que para o timer 2, né? Para o timer 2 existem algumas, digamos assim, pré-configurações, né? Que são o, ah, o PR2, certo? Que é o que nos diz até onde o timer 2 vai ser incrementado, qual o valor limite de contagem, e finalizando esse valor, ele detecta um overflow. Temos um pre-scaler, né? E temos um post-scaler, né? Então temos duas coisas, três coisas para a gente detalhar lá. E temos também alguns registros que a gente vai relembrar aqui hoje, né? Quais são os registros que eu preciso configurar para garantir o funcionamento do timer 2, certo? Então, somente lembrando, esse vai ser o circuito, né? E o princípio do duty cycle vai ser o que eu acabei de explicar aqui. E então, a gente vai ir aqui no MPLAB, né? Eu já tenho algumas coisas aqui já prontas, né? A configuração, diferentemente da aula anterior, pois continua sendo um pouco parecida,
excetuando pelo Watchdog Timer, que vai ser em off, né, que a gente não vai utilizar ele agora. Vamos continuar utilizando esses dois registros de uso geral para configurar tanto o salvamento quanto a recuperação de contexto na hora de entrar em uma interrupção. Por que vou utilizar interrupção hoje? Bem, como já falei, eu vou utilizar uma janela de tempo configurada pelo timer zero. Para quê? Para eu amostrar aquilo que aconteça lá no botão, certo? Então o botão não é uma interrupção externa, não, ele vai atuar na verdade como um evento externo que eu vou capturar a cada vez que essa janela de tempo acontecer. E é isso que vamos configurar com o timer zero, e vai ser importante para vocês em algum momento na prova 2. A outra questão é que, além da interrupção, eu já coloquei aqui também a etiqueta, o label início e um go-to posição atual do contador de programa, né? Ou seja, go to PC, né? Indicando que ele vai fazer um loop infinito aí, né? Então, pronto, né? Inicialmente, então, observando o comportamento que eu tenho lá, o comportamento não, perdão, a conexão que eu tenho aqui no Proteus, eu tenho que esse botão ele está ligado em RV0, certo? Então, eu vou querer inicialmente que RV0 seja entrada e RV3 funcione como saída, né? A configuração rápida disso aqui seria o que colocar. Eu vou, a ver, eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Eu vou colocar aqui em 1, eu posso colocar todo em 1 menos isso aqui, o RB3. Se eu coloco tudo em 1, né? Tenho 8 bits, né, na porta RB0, então vou colocar 1, 1, 1, 1, né, 1, certo? Só que o RB3, que é esse aqui, eu vou colocar como saída, né? Então, se analisarmos isso aqui é F, isso aqui é 7. Então, eu posso carregar F7, que é o número hexadecimal, no registro 3B do banco 1, né? Então, eu já posso logo ir aqui e colocar banco 1, lembrando que eu já coloquei esse define aqui, banco 1 para acessar o banco 1 da memória de dados e um banco 0 para acessar o banco 0 da memória de dados também, né? Então, estando no banco 1, eu venho aqui, carrego a HF7, né? Dentro do registro 3A, né? Com isso, perdão, 3A não, 3B, né? Com isso eu já estou configurando daquele jeito que mostrei lá no quadro a porta B. E agora vou fazer o quê? Vou configurar aquela janela de tempo, né? Aquela janela do tempo que eu falo que a cada vez que acontece, né, eu vou detectar o que aconteceu também com o botão, se ele foi ligado ou desligado. E para isso eu vou utilizar então o Option Reg. Lembremos que no Option Reg você tem informação associada com a configuração do timer zero. Esse timer zero está aqui, essas variáveis estão justamente aqui, né? Então, observemos que eu tenho informação associada com pré-escalamento do timer zero, com esses 3 bits aqui, né? O pré-escalamento pode ser associado ao watchdog timer ou ao timer zero, então dessa vez vai ser com o timer zero, então fica em 0 o bit 3, né? E daí para lá, então a gente habilita o que mais? Habilita também a interrupção. O tipo de interrupção que a gente vai utilizar. Isso aqui não vai fazer nenhuma diferença porque a gente não está utilizando interrupção externa, né? Mas não vamos utilizar uma fonte para incremento do timer zero externa, então isso aqui é zero. Vamos utilizar o próprio clock, né? Com que se executam as instruções, ou seja, o próprio ciclo máquina. E aqui vamos a utilizar incremento. Bom, aqui na verdade também não vamos a utilizar porque o incremento não vai ser feito eh, pelo pino externo, né? A gente na verdade vai utilizar o próprio overflow do timer para ele entrar em uma interrupção e não vamos a utilizar nenhum tipo de fonte de incrementos externos, ou seja, botões ou algum tipo de oscilador externo. Então, nesse caso, a gente pode considerar simplesmente isso aqui,
né? Então ficaria somente para configurar esses 4 bits aqui, né? Então, esses três primeiros já vão ser o pré-escalamento do timer 0. Eu vou colocar tudo em 1, assim para a gente ter maior quantidade de tempo, né? 256, né? 256, se a gente carregar o timer 0 com o valor eh, se a gente carregar o timer 0 com o valor 0, ele vai contar até 255, logo isso dá 256. 256 vezes o valor do pré-escalamento vai dar aproximadamente, bom, vai dar 65.536, se não estou errado, e esse valor com certeza é o que a gente aproximadamente pode dizer que é tipo 65,5 milissegundos, né? Só para me explicar melhor, eu tenho um registro timer 0, né, com valor inicial a 0, 0, né, 0, 0, né. Eh, Se ele começa em 0, 0 e vai contar até 255, ele vai executar 256 contagens. Então, o tempo entregue pelo timer 0, certo, vai ser igual a 256 vezes o pré-escalamento, que se eu configuro em 256, vai ficar nisso, vezes o ciclo máquina, que para um cristal de quartzo de 4 MHz vai dar igual a 1 microsegundo. Logo, isso dá aproximadamente 65 mil. Aliás, tudo isso aqui dá 65.536 microsegundos ou ainda 65,53 milissegundos. Então eu posso garantir esse tempo para que isso seria da seguinte maneira: a cada vez que ele chegue a esse tempo aqui, o meu micro ele vai detectar uma interrupção por overflow. E eu vou entrar lá na interrupção, no vetor de interrupção e vou analisar o que, que aconteceu com esse botão, se ele está pressionado ou não. Em outras palavras, eu tenho 65,53 milissegundos para mudar o estado daquele botão. Se ele não mudar nesse tempo, então não mudou para o micro. Essa é basicamente a ideia. Então eu vou ir aqui no MPLAB e vou configurar o Option Reg, né? Então seria mov lw, né, h, e vou colocar dentro dele aquele valor que a gente analisando chegamos a essa conclusão, seria 1, certo? Ou seja que todo esse número 1 com 0 aqui, ou seja, 0 aqui, 1, 1 e 1 vai dar 7, né? E aqui a gente não vai utilizar bom, a gente não vai utilizar isso que está aqui, né? A gente também não vai utilizar, bom, nesse caso eu vou desabilitar. Lembramos que eu vou trabalhar com a porta B e a porta B tem resistores de pull-up, né? Tem resistores de pull-up. Então, eu posso até habilitar os resistores de pull-up, né? Só que, veja bem, meu botão eu botei nesse modo aqui, né? Então não adianta colocar um pull-up aqui, né? Não iria ser muito interessante colocar um pull-up aqui. Então, na verdade, eu vou desabilitar tudo isso eu vou deixar em zero mesmo, do jeito que está aqui. Vou deixar tudo isso em zero. Aliás, aqui vou colocar em 1, perdão, para desabilitar e o restante em zero. Então ficaria 1, 0, 0, 0, ou seja, 8, né? Então vou colocar 8 e vou colocar aqui 7, né? 8, 7, pronto. E carrego isso no Option Reg, que é o registro que a gente tem falado onde colocar esses valores, né? A outra coisa é que no próprio banco 1 temos, já que eu vou trabalhar também com, bom, vou deixar por aí melhor, depois eu vou explicando. Estamos configurando por enquanto só o timer 0. No banco 0, o que eu vou fazer? Eu vou ter que configurar algumas coisas, né? Entre elas o intcom, né? Vamos ver o que tem o intcom. Lembremos que o intcom ele tem algumas coisas associadas ao timer 0, né? Comecemos por falar da mudança de estado, né? Um flag de mudança de estado na porta B.
um flag de interrupção externa, um flag por overflow do timer zero, que isso não é você que modifica, ele vai estar por defeito em zero, vamos ver, o bit 2, 012 está em zero, certo? Temos o RBIE, que desabilita a interrupção por mudança de estado na porta B, então na verdade tudo isso aqui vai estar em zero, né? Então eu posso deixar em zero. Agora os 4 bits mais significativos, eu vou precisar de configurar isso aqui, permitir interrupção global, permitir interrupções periféricas, nesse caso o timer zero. Eu vou permitir habilitar um bit para detectar interrupção por overflow, que é esse aqui, né? O que mais? E, e esse aqui não, porque eu não vou utilizar interrupção externa, então ficaria 1, 1, 1 e 0. Ou seja, a letra e aqui 0. Então eu vou carregar E0, né? Mob LW H E0 e vou carregar ele aonde? No intcom, né? Que é o registro que me permite fazer isso, né? Salvo, vou adicionar esse arquivo aqui logo, esqueci, já logo vou fazendo isso, né? Pronto, e salvo o projeto. É isso aqui então, o timer zero, né? Pronto. Outra coisa, a gente precisa lembrar que nosso objetivo hoje não é somente utilizar o timer zero, né? É também utilizar o timer 2 para quê? Para configurar o módulo PWM, né? Mas, já que eu estou, por enquanto, mostrando para vocês como utilizar o timer zero para definir uma janela na qual eu vou capturar alguma coisa, então eu vou ir logo na interrupção, certo? O que eu vou fazer na interrupção? Eu vou perguntar inicialmente se aconteceu, né? Se aconteceu, se foi pressionado algum botão. Mas para perguntar isso, eu tenho que primeiro verificar se a interrupção associada ao overflow do timer zero realmente aconteceu. E para isso, outra vez, vamos ao registro intcom. Ele tem um flag, que é esse aqui, ó, o T0IF, né? E perguntamos se ele for 1, porque se ele for 1, então ele detectou, ou melhor, isso indica que houve overflow e depois imediatamente a gente apaga ele, né? Então, essa estrutura já mostrei em algumas outras aulas. Vou perguntar se ele for igual a 1, int com, e que bit eu vou verificar aí, esse aqui, né? Se ele for igual a 1, então ele evidentemente vai para uma outra instrução, certo? Que eu vou colocar aqui. Se ele não for igual a 1, ele vai para aqui. Evidentemente isso aqui não vai acontecer, porque se ele já está na interrupção, é porque evidentemente aconteceu, logo ele nunca vai ser igual a 0. Então, só para encher isso aqui de alguma instrução, eu vou colocar sair, né? Tipo, ele vai para sair da interrupção, né? Mas já explica o motivo de eu colocar essa instrução aqui em outras aulas. Bom, nas aulas em que eu comecei a falar sobre timer zero, você já tem uma explicação um pouco mais detalhada, porque eu utilizei o goto sair, né? Depois eu apago via software, né? Esse mesmo bit, né? Certo? E aí, depois de eu apagar isso, aí se eu faço o quê? Inicialmente, como já falei nas aulas do timer zero, eu vou carregar o timer zero com um valor, né? Outra vez, o mesmo valor com que eu carreguei inicialmente. Só que, se vocês veem aqui, o timer zero ele se encontra geralmente no banco 1, 0, perdão, no banco 0 e no banco 2, né? Vamos ver se é verdade isso, essa informação, só para verificar aqui na memória de dados. O timer zero está no banco 0, né? Então, quando eu vim aqui, então, gente, eu vim aqui e eu tô vendo que eu não botei nenhum valor no timer zero, né? Então, inicialmente não precisa, por quê? Porque eu simplesmente sei que ele está em 0, né? A maneira mais simples de entender isso é você, quando iniciar seu programa aqui no debugger, colocar o timer zero e ver o que ele tem lá salvo, né? Mas se você duvidar, apague o timer zero quando você estiver no banco 0. Então já dá um clear, já apagou ele, certo? Aí você volta para aqui e carrega de novo esse valor. Por quê?
Porque quando você entra na interrupção, primeiro, durante a interrupção, o valor do timer zero, como também já mostrei em outras aulas, ele não fica se atualizando. Ele só vai voltar a ser atualizado quando ele sair da interrupção, né? Então, enquanto você esteja na interrupção, a primeira coisa que você pode fazer é atualizar de novo ele para zero, para quando ele sair da interrupção e outra vez aconteça overflow, né? Ele volte aqui e possa botar ele de novo em zero. Porque se você não faz isso, então ele não vai continuar sendo incrementado, né? Do valor que você quer. Mas enfim, aqui já essa parte já está explicando outra aula. Eu somente vou carregar esse valor aqui novamente no timer zero, certo? E aí eu vou perguntar, verifique se o botão, né? Qual botão? Então, vamos aqui no Proteus, esse botão está no RB0. Bom, então a gente primeiro poderia ir aqui no um pouquinho antes e coloco aqui entradas, saídas, né? E colocar um define botão. Vou colocar aqui porta B RB0, né? Esse seria nosso botão, né? Então, já que esse é nosso botão, então vamos aqui e perguntamos: o botão é igual a 1? Sim. Então, se sim, ele pula. E se pula, o que eu quero que ele faça? Ele bom, aqui eu vou colocar em comentários melhor, porque a gente ainda não fez, mas nessa posição ele vai incrementar largura do pulso, né? Se não, então ele simplesmente vai para sair da interrupção, certo? Basicamente seria esse o nosso, digamos assim, nosso programa. Então, o que a gente vai colocar aqui? É isso que a gente vai ver daqui a pouco. Botão, certo? E, e é isso aí. Bom, acho que por enquanto tá claro, né? Agora o que a gente vai fazer? Configurar o módulo PWM, né? Então, mas por enquanto ficou bem explícito que eu vou utilizar o timer zero por overflow, vou criar uma interrupção e a cada vez que ele chega em 65.500 e 65.536 microsegundos, ele vai perguntar isso aqui, se o botão está ou não está em 1. Isso é o mesmo que você fazer um micro, programar um micro para fazer a amostragem. Por exemplo, eu quero amostrar a cada 50 milissegundos. E o que você vai mostrar? O que está chegando por um fio lá que pode ser produto de um encoder, de um sensor específico. Então pego esse valor, né, e salvo, né, ou faço alguma coisa, ou trato ele, ou, não sei, o que você precisa fazer com ele. E basicamente o princípio é esse aqui. E vocês percebem que ele é feito com interrupção, então fica muito mais eh, fica muito mais seguro, né? Aí depois eu vou aqui no próprio datasheet e vocês vão encontrar eh, o módulo PWM, que é esse aqui, né? O próprio datasheet ele explica isso. E observem, né? Então, só voltando aqui para o quadro. Vou abrir uma outra, né? Se meu, se meu temporizador, meu timer 2 é a base de funcionamento do PWM, então a gente pode ter certeza que nosso circuito, perdão, nossa forma de onda, que é essa aqui, né? Por aí vai, né? Ela vai depender de quê? Do valor que eu coloquei, ou melhor, do valor de estouro do timer 2. Isso está sempre associado com PR2, que é o registro onde você colocar o valor limite até onde o timer 2 será incrementado. Então, de alguma maneira, se você colocar PR2 igual a, sei lá, vamos supor aqui a 255, né, que é o valor, digamos assim, máximo, né? Você não pode colocar 256, né? Porque sabemos que não pode ser representado com 8 bits, né? Então, você coloca 255. Vocês podem até fazer o teste e colocar 256, mas quando vocês forem lá fazer até a simulação, vocês podem ver o que acontece com esse registro aqui. Uma coisa bem interessante vai acontecer. Então, eu motivo para que vocês façam esse teste e ver o que acontece e ver se realmente vai mudar um pouco
a temporização, né? Bom, feito então com 255, então eu sei que ele vai contar quantas vezes? 256. Então eu já posso dizer que o período do PWM vai ser igual. O período é isso aqui, né? Daqui até aqui, né? Então esse período vai ser igual ao valor que eu coloquei no PR2 mais 1, certo? Porque se eu coloco 255, ele vai contar 256 vezes, porque o zero está sendo levado em conta. Vezes o ciclo máquina, ou melhor, vamos colocar aqui o prescaler, né? Vezes o post-scaler, vezes o ciclo máquina, né? Que para a gente é um microsegundo, né? Então o prescaler a gente colocou ainda não configuramos nem o prescaler nem o post-scaler do PWM, né? Do timer 2, perdão. Então esses valores aqui, vezes isso aqui, vezes o ciclo máquina, que é um microsegundo no nosso caso, para um, uma frequência de oscilação de 4 MHz, né? Então a gente pega essa expressão aqui toda e vá para o datasheet e confere, né? Então ele, inclusive, ele explica isso aqui, o período PWM é igual a isso aqui, né? Só que observem que ele somente utiliza o que? O pre-scaler do timer 2, ele não está usando o post-scaler, então tem que ser feito desse jeito, né? Por quê? Porque a configuração desse módulo somente utiliza um, o prescaler do timer 2, né? Então, para isso, inicialmente a gente pode, né, até fazer isso aqui. Podemos fazer com post-scaler, podemos, mas iríamos que parar de usufruir de alguma destas, digamos assim, pequenas arquiteturas para esses fins, né? Teríamos que fazer por outro lado, né? Mas observem que aqui tem 4 vezes o período do oscilador, que é o mesmo que o ciclo máquina. Então, pronto. Aqui está feita essa expressão. O único que a gente tem que fazer então é o que? Configurar o PR2 e configurar o prescaler do timer 2. Para isso, então, inicialmente a gente também. Ah, e outra coisa, no duty cycle, ele é o período, né? Perdão, o tempo, né? Desse PWM, o parcela desse período PWM que o ciclo é útil, né? Ou simplesmente onde a área embaixo da curva é diferente de zero. Isso aí a gente vê aqui na própria folha especificações com como o fabricante disse, né? Ele utiliza um ele utiliza um registro chamado CCPR1L, né? Ele é utilizado para quê? Ele é utilizado para contabilizar em função, certo, do valor pré-carregado em PR2. E assim eu posso dizer até quanto tempo eu vou manter esse estado lógico em 1, e isso de alguma maneira está associado com a largura do pulso, né? Vejamos que nesse diagrama ele diz o registro do duty cycle está aqui, ó, certo? Em CCP1R1L, certo? E aqui temos, então, vejamos aqui, um comparador, certo? Que em conjunto com o timer 2 vai me dar uma noção de quando ele deve estar resetado, sim? Ou seja, em zero, e quando ele tem que estar em 1, né? Então, se vocês percebem, aqui tem uma simbologia, né? Onde ele, através do valor que ele tem em CCPR1L, junto com a comparação entre o timer 2 e o PR2, né, vai dar um set, em onde nesse latch que ele tem aqui, indicando que vai ser colocado em 1, certo? Esse seria como, digamos, o diagrama de blocos que me dá essa noção de comportamento no PWM, né? E então o que eu vou fazer agora é configurar esses registros que estão envolvidos. Primeiramente o PR2. O que eu vou fazer com o PR2? Eu quero que ele vá de 0 a 255, né? Então eu vou ir aqui no MPLAB, né? E onde fica o PR2? Então vamos ver aqui na folha especificações do PR2, perdão. Acho que o PR2 está por aqui. Memória de dados, a ver, cadê? E aqui está o PR2, ele está no banco 1, né?
Então eu vou acessar ele através do banco 1, ou seja, já estando por aqui, eu vou carregar o que? O FF, né? Que é 255, né? Então, mob LW H255, opa, FF e carrego em PR2, certo? Pronto. Já carreguei o PR2. Agora, associado ao timer 2, temos mais outras coisas, né, a carregar, né? Que são o T2COM, né? Por quê? Então vamos ver o T2COM. O que que o T2COM tem a ver aqui? Já que a gente vai trabalhar com o timer 2, e se vocês assistiram essa aula do timer 2, pois então tem um registro que é o T2COM. Ele se utiliza para quê? Para configurar o pulse scaler e o pré-scaler. Na estrutura que o próprio fabricante dá, ele está dizendo que somente vai utilizar o pré-scaler, né? Então o pulse scaler vai ser configurado de 1 para 1, então pode ficar em 0, né? E para configurar o pré-scaler, né? Eu vou querer que ele conte, né? Eu quero que ele conte assim, da seguinte maneira, né? Vamos lá. Em que parte está isso aqui? Está aqui, né? São apenas 2 bits, né? Esses 2 bits é para que ele funcione 1, 2, 4. Então, assim, para que ele funcione dessa maneira, 1, 0. 1, 0 é isso aqui, valor igual a 16, né? Certo? Então, eu vou colocar 1 aqui e 0 aqui, de tal maneira que eu consiga multiplicar esse valor por 16, né? O valor configurado no PR2. Então, fica aqui eu já coloquei 255 e aqui eu vou colocar 16, né? Vamos então aqui, eu vou no banco 0, né? Vou carregar mob LWH06, né? Por quê? Só para lembrar, né? Isso aqui tudo vai ser 0. Isso aqui vai ser 0 também, né? Isso aqui vai ser 1. Por quê? Porque eu vou trabalhar com timer 2, então tem que ser 1. E aqui vou colocar 1, 0, que é equivalente a um pré-scaler do timer 2, equivalente a 16, né? Então fica 0, 1, 1, fica 0, 1, 1, 0, que é o número 6, né? Então fica, vamos carregar 0, 6 no T2 com mof wf T2 com, certo? E aí, feito isso desse jeito, né? Há uma outra coisa que a gente precisa configurar é o PWM, né? Isso aqui é fundamental para o PWM porque estamos configurando o timer 2 de alguma maneira, né? Mas qual o valor que a gente carregou no timer 2 foi FF, né? Ou melhor, o valor limite, né, que a gente deseja contar no timer 2 é o FF. Mas aqui na própria folha de especificações, quando ele fala de trabalhar no modo PWM, ele indica aqui digamos assim, alguns registros que podem ser utilizados para inicialmente definir, né, em que modo você vai trabalhar, se no modo de captura, comparação ou no modo de PWM. Aqui tem na parte inicial dessa sessão, né, na 9.0, ele mostra um registro que é o CCP1COM. Esse registro é o que define de que maneira você vai utilizar esse módulo multifuncional que faz essas três coisas, né? Uma delas é o PWM. Então, já que eu vou trabalhar com PWM, olha aqui, ele mostra, vai trabalhar com timer 2. Se você vai trabalhar no modo de comparação, então trabalha com timer 1. Como vamos trabalhar com o PWM, e isso tem associação com o timer 2, pois então eu venho aqui no CCP1COM, né? Que por sinal ele está no banco 0. A gente vai ver porque aqui diz endereço desse CTH, então ele pode estar no banco 0. E aí, observem que a gente tem 4 bits
para ser configurado de acordo com o modo em que esse módulo vai trabalhar. Já que a gente vai trabalhar no modo de PWM, é utilizar essa estrutura aqui. 1 e esses dois X aí é para dizer que não importa o que você coloque aí, desde que os dois mais significativos desses 4 bits sejam igual a 1, ele vai sempre trabalhar em modo PWM, certo? Então, é justamente isso que a gente vai fazer agora, né? É, além disso, eu vou colocar tudo isso aqui em zero, né? Aliás, isso aqui não está disponível, esses dois últimos bits. Então, isso aqui vai ficar em 0, 0. Conclusão, esses 4 bits mais significativos vão ser 0. E esses menos significativos vão ser iguais a ver, vão ser iguais a 1, 1, 0, 0. Ou seja, 1, 2, 4, 8, 12. 12 é o mesmo que a letra C. Então vai ser 0C. Eu vou carregar o valor 0C, mob, LW, H, 0C, perdão, é isso mesmo, 0C, no CCP. Vamos ver aqui como está no arquivo.inc. Eu não tenho arquivo.inc aqui, eu vou inclusive trazer. Aqui, pronto, e vamos abrir ele aqui. Lembrando que esse registro está no banco 0, né? Então vamos ver, está aqui, ó, certo? Então esse mesmo registro, a gente colocar aqui, carrega isso e pronto. Dessa maneira, esse módulo vai trabalhar como PWM. Já configuramos o Prescaler e o PR2 do Timer 2. Agora só falta uma única coisa, que é isso aqui, ó, relacionado com o PWM, que é configurar o registro CCPR1L. Esse registro fica onde? Então, primeiro vamos aqui, já logo que temos aberto esse arquivo .inc, e está aqui, ó. É um registro onde você vai colocar um número que ele vai ser incrementado. E se você incrementa ele, você termina incrementando a largura do pulso. Então, a cada vez que você colocou um valor maior, esse valor vai ser inferior sempre ou melhor, a contagem dele tem que ser inferior ou igual ao valor máximo produzido pelo timer 2, nesse caso o valor pré-configurado em PR2, né? Então aí o que eu vou fazer é carregar o CCP-R1L com o valor, eu vou carregar ele com o valor 0, né, para que ele comece em 0, né? Então mob LW, certo? A explicação sobre isso vocês podem encontrar também aqui, né? Mas como estou dizendo, esta é basicamente isso. Aqui diz, né? É, o duty cycle, ciclo útil do PWM é especificado pela escritura no registro o CCP-R1L, né? No registro CCP-R1L, né? Quando você trabalhar com 10 bits, que é o caso que eu vou fazer amanhã, né? Vocês vão complementar esses 8 bits do registro CCP-R1L com 2 bits que você encontra, 2 bits do nível mais significativo do CCP1COM, né? Que é justamente esse registro aqui, ó. Esses dois últimos bits, perdão, esses dois últimos bits aqui, dois não, os dois primeiros do nível mais significativo são equivalentes aos mais significativos de um registro hipotético de 10 bits composto pelo CCPR1L e o CCP1COM, que é esse aqui, são esses dois. Com isso você tem 10 bits, logo você aumenta a resolução, né? Digamos assim, você pode até aumentar a resolução, aumentar a largura, ter mais possibilidades, né? Com esse registro, né? Puede modificar a largura de pulso, né?
Vamos ver isso aí, né? Vamos ver a diferença também, né, disso aí. Então, eu vou carregar esse registro, né? Onde fica esse registro? Então, aqui na memória de dados, né? Aparece no banco zero, né? Aqui, ó, certo? É só carregar o valor, né? Então, eu vou carregar esse valor, H00, WF, CCP, R1L, certo? Esse mesmo aqui. Após fazer isso, então a gente já pode passar para a seguinte parte, que é configurar a instrução que está aqui na interrupção, né? O que ele vai fazer então? Bom, já que o botão é igual a 1, então eu vou pedir para ele ir até uma outra função que eu vou fazer aqui, go to, incrementar, né? Certo? E eu vou colocar aqui incrementar, né? Dois pontos. E o que vai fazer essa função incrementar? Primeiro eu vou carregar, eu vou primeiro verificar uma única coisa. Se aquele valor que eu tenho no CCP R1L é igual ao máximo possível, que é o quê? Se esse CCP R1L é de 8 bits, então ele só pode contar, ou só pode expressar o máximo valor é FF, né? Ou 255, né? Então, só para a gente ter conexão com o que eu já venho falando, eu vou dizer aqui o seguinte, já que o CCP R1L, né, que é o registro que contabiliza de 0 a 255, né, equivale ao dot SQL, né, do PWM. Então, eu posso dizer o seguinte, se CCP R1L é igual a 255 em decimal, se é igual a 255 em decimal, então eu posso fazer o quê? Sair da interrupção, né? Sair daquela interrupção toda. Vou para sair. Do contrário, se ele não for igual, então o que ele vai fazer? Vai incrementar CCPR1L, incrementa em uma, certo? Então, incrementa em uma unidade, ou seja, querendo dizer, se o botão é igual a 1, então ele faz esse condicional tudo aqui, né? Podía ter feito aqui em diagrama de blocos, mas eu quero só me atentar a essa parte aqui. Não vou fazer o diagrama de bloco, o diagrama, perdão, o fluxograma de todo o programa. Já acho que já evoluiu o suficiente, já entenderam que vocês podem realmente fazer um diagrama de fluxo, um fluxograma disso. Agora, aqui, me atentando só a essa pequena parte, essa parte aqui só será executada, certo? Se eu detectar que o botão é igual a 1, né? Então, se for igual a 1, eu faço tudo isso aqui, né? Do contrário, também, né? Eu vou sair da interrupção, que é justamente o que eu já tinha feito, né? Vamos verificar somente aqui, ó. Se o botão é igual a 1, ele vai para a função incrementar, onde eu vou colocar um if ou algum tipo de instrução que me permita analisar que o botão está pressionado e que o CCPR1L ainda está abaixo de 255. Se o botão não for pressionado, ele vai sair, que seria aquele sair daqui. Mas se ele for igual a 1, então ele tem que perguntar isso aqui, sobre o CCPR1L. Então, só para formalizar, então, eu vou a ver, apagar isso aqui melhor, vou organizar de outra maneira. O botão é igual a 1. Se o botão é igual a 1, então tem duas possibilidades, sim e não.
Se for sim, o que significa? Significa que eu vou incrementar. Mas antes disso, se eu vou incrementar, eu tenho que primeiro verificar, né, se CCPR1L é igual a 255. E aí eu posso ter duas outras opções, que são sim e não. Mas vamos ver se for sim, né? Se for sim, né, então ele tem que sair da interrupção. A label sair que eu coloquei lá, e se não, então efetivamente ele pode incrementar o CCP, incrementar, vou colocar aqui melhor, CCPR1L e incrementa. E depois sai da interrupção. Então, aqui na verdade, por isso não tinha feito o diagrama de fluxo, mas na verdade é simplesmente isso, né? Se não, se ele for não, ele também tem que sair da interrupção. Eu vou apagar essa parte aqui. Se não, pronto. Então, basicamente é isso aqui, né? Eu pressiono o botão. Se ele for igual a 1, então eu pergunto se o CPR1L, se esse registro do testículo é igual a 255. Se não, então ele já sai logo. Ah, pronto. Então, beleza. Agora, se ele não for igual a 255, então ele incrementa e sai da interrupção. E é basicamente isso, né? Já que cada vez que eu incremento isso, a largura de pulso aumenta, né? A cada incremento eu vou ter isso aqui, uma largura de pulso ainda maior, né? E aí vai, né? Então, por esse motivo, né? Essa estrutura é a que eu tenho que implementar aqui e já está feito dessa maneira. Botão é igual a 1, então, se for igual a 1, então ele vai para incrementar. Só que em incrementar eu tenho que primeiro verificar se o CCPR1L é o quê? Essa instrução aqui, se isso aqui se cumpre, né? Como eu faço isso na Assembly, né? Já sabemos que isso aqui pode ser feito de várias maneiras, né? Primeiro, se ele for igual a 255, eu teria que verificar se existe alguma maneira de representar esse condicional, né? Então, a primeira coisa é fazer uma XOR, como expliquei na aula passada. Você pode utilizar o XOR para você fazer a inversão de um bit, né, específico, ou você também pode utilizar para verificar se o seu, por exemplo, se o seu valor em questão ele está abaixo, né? Se ele está abaixo ou se ele está acima daquilo. No nosso caso, eu quero verificar se ele é igual a 255. Então, observem, 255 é o mesmo que 1 em binário, né? É igual a isso aqui, né? Em binário, né? Certo? Mas se eu fizer um XOR disso aqui com um número qualquer, né? Vamos supor aqui 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. O XOR disso aqui vai dar 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 e 1. Esse número é igual a 0? Não. Então, isso aqui com certeza não é igual. Esse número aqui não é igual a 255. Como eu sei se ele for igual a 255? Quando todo ele for igual a 1. Então, 1, 1, 1 e 1, né? E XOR com tudo igual a 1, né? Vai dar igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso aqui é igual a 0, então sim. Mas qual a vantagem de fazer isso aqui? Tem um flag no registro status que é o Z. Ele vale 1 quando uma operação lógica ou aritmética dá igual a 0. Então eu posso utilizar o status C
para fazer o equivalente dessa questão aqui, né? E como é que eu faço isso? Então, tem uma maneira. Primeiro, eu vou fazer o XOR de quem? Do que eu tenho no CCP R1L. Se o que eu tenho no CCP R1L, certo? Feito com XOR com 255, né? XOR com 255, né? Que é esse número aqui, né? É igual a zero, então esse flag aqui fica igual a 1. Certo? E eu posso perguntar também, se ele for igual a zero, então continua incrementando, né? No meu caso. Então, é isso que eu vou fazer daqui a pouco, né? Então, vamos aqui, incremente, né? E na parte de incrementar, eu vou dizer o seguinte, ó. Primeiro, mov LW, movimento para o registro de trabalho é o seguinte, um valor que seja em binário equivalente a isso aqui, ó, a 255, certo? E eu vou fazer o que agora? Já que eu tenho ele no registro de trabalho, né? Então, de alguma maneira, o que eu fiz foi pegar esse número aqui e mandei para onde? Para o registro de trabalho. Agora que ele está, eu vou fazer XOR do que eu tenho no registro de trabalho com o número que eu quero verificar se é igual a 255, nesse caso, CCP-R1L. Então, eu vou fazer, na verdade, W XOR CCP-R1L. E depois eu vou verificar se essas duas coisas dão igual a zero. É basicamente isso que vamos fazer, né? Então, eu venho aqui e faço XOR WF com quem? Com CCP, CCP, né? R1L. E o resultado eu vou salvar aonde? No próprio registro de trabalho. Então, vou colocar W. Pronto? Nomenclatura que já vou explicar em outras aulas, né? Aí depois eu faço o quê? Eu pergunto se é igual a zero, porque se ele for igual a zero, significa que, evidentemente, essa operação não deu zero, né? Lembrando que o C, esse valor C, ou melhor, essa estrutura toda aqui é o mesmo que perguntar se isso aqui é equivalente, ou melhor, são condições iguais se, somente se C é igual a 1, né? Se ele for igual a 1, significa que isso aqui deu zero, né? Sendo que esse C está no registro status. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer, ó, eu posso perguntar se o C, certo? Ou em outras palavras, se W e CCP R1L é igual a 1, né? Ou diferente de zero, melhor, eu vou colocar assim, porque não necessariamente é isso, né? É diferente de zero, significa também, né, que C é igual a zero, né? Se C é igual a zero é porque a operação não deu zero. Logo, então, eles não são iguais. Logo, então, eu posso incrementar. Então, isso significa que eu posso vir aqui e perguntar o seguinte: verifique se for zero e pule. Se for zero, quem? Se for status, Z. Se ele for igual a zero, isso significa que ele ainda pode incrementar, né? Se não, então ele sai, de acordo ao diagrama de fluxo aqui. Se ele for igual a zero, nesse caso for igual a 255, que é a mesma coisa, né? Deixa eu pensar aqui. Não, perdão. Se C for igual a zero, significa que ele é diferente, essa operação é diferente de zero, logo ele ainda não chegou a 255, então isso é o mesmo que não, né? E aí ele incrementa. Mas se ele for igual a 255, né? Que é a mesma coisa que dizer que Z é igual a 1, então ele pode sair diretamente da subrotina e sair da interrupção também, né? Então, se ele for igual a zero, ele pula e vai fazer alguma coisa, incrementar, né? Incrementar. Mas se ele não for igual a zero, ou seja, qualquer número que não seja igual a zero, nesse caso C igual a zero, significa então que ele tem que sair da interrupção. E como se incrementa? Então, eu vou colocar aqui uma instrução que talvez a gente não tinha visto antes, mas é simples de utilizar, como quase todas, é essa aqui, inc.
incrementar um arquivo e salve, já seja ou no próprio arquivo ou no registro de trabalho. Nesse caso, eu vou utilizar para armazenar no próprio registro. Qual seria esse registro? INCF CCPR1L, que é justamente o registro que quando você incrementa, pues incrementa também a largura do pulso. E aqui eu vou colocar F. E com isso aí, a gente já finaliza esse programa. Então, essa parte daqui do fluxograma, ela foi implementada justamente usando a função BTFSZ e a instrução INCF. Né? Então, com essas duas instruções, a gente implementou esse fluxograma aqui. E aí, então, a gente já pode compilar, carregar no... Vamos compilar e ver se tem algum erro. Pronto, então, pelo visto, a construção foi feita com sucesso, né? E agora, eu somente vou aqui no Proteus, vou carregar o arquivo, vamos ver. Ok, 4 MHz e vamos dar um play aqui. Aí está, gente. Então, somente eu vou aumentar aqui um pouco. Pronto, eu vou colocar o trigger aqui no ar. Aí, pronto. Então, já sincronizei aqui com o trigger. Agora, observem, eu vou pressionar, né? Então, certo? Eu estou pressionando, mas a cada vez que eu pressiono eu tenho 65.536 microsegundos, aproximadamente 66 milissegundos para eu pressionar esse botão. Se eu fosse tão rápido ao ponto de pressionar duas vezes o botão nesse momento, ele vai incrementar duas vezes, né? Então, vejamos o que acontece se eu deixo ele pressionado. Aí, ó. Ele começa a incrementar, né? Gradualmente. Aí eu solto, ele para, né? E fica por aí, né? Aí eu vou incrementar de novo. E pronto, né? Então, como vocês podem ver, é somente uma questão de incrementar o CCPR1L. Tudo vai depender disso, né? Então, vamos ver de novo aqui. Pronto, eu solto e pronto. Agora, como é que eu faria então para decrementar? Pois vai ser o contrário, né? Se eu pressiono, tipo, eu poderia ter colocado um outro botão aqui, certo? Que quando eu pressionasse também em estado lógico alto, pois ele se encarregasse de decrementar o ciclo, o duty cycle do PWM. Para isso seria o mesmo princípio, só que agora, ao invés de comparar com 2,55, teria que estar comparando com 0,0, né? Ou o valor zero em decimal. Bom, eu acho que isso aí é o que eu queria mostrar para vocês hoje. Como vocês podem observar, ele é bem intuitivo, mas tem que ser muito detalhista com algumas questões associadas com o tempo, né? Principalmente com a questão que eu mostrei para vocês, relacionada ao timer zero. A entrada externa ela não é uma interrupção, é simplesmente uma entrada digital, mas eu estou capturando o comportamento dessa entrada a cada 66 milissegundos. Então, esse é o mesmo princípio que você poderia utilizar para estabelecer um, um módulo de adquisição de dados, né? De adquisição de dados ou de amostragem de dados, né? Isso aí é bem interessante e para vocês pode ser também útil em projeto de TCC, se alguém está fazendo algum projeto de TCC, onde esteja trabalhando com sistemas até de tempo real, tá bom? Bom, obrigado e daqui a pouco eu volto com a outra
parte da aula que tem a ver com conversão análoga digital, usando um micro simples, que é o 12F675 de 8 pinos, mas ele tem um módulo de 8 bits, conversão análoga digital de 8 bits, né? E eu vou mostrar para vocês. Bom, até mais.